é importante de se conhecer, mesmo você não gostando de finanças, não gostando de cálculo financeiro, aí que vocês têm essa aula na, na segunda, na terça, sei lá, acho que são os 2 dias, né? Mas que faz parte da rotina, tá? E também não só da rotina das empresas, mas da rotina pessoal nossa. Quer ver? Tem algumas perguntas aqui que a gente vai acabar interligando aí a questão dos conhecimentos. Bom, eu vou então dar início. Não sei aí se vocês conseguem avisar o pessoal para eles acessarem aí aqui a aula, porque estou vendo que só tem 11, mas tem muitos aí que estão faltando. Isso é porque sexta-feira, calor, está escurecendo mais tarde, e aí o povo pegou e foi para a praia e está chegando em casa ainda, mas eu vou acabar começando, tá bom? Bom, esse material ele já está disponível para vocês, depois no final, se quiser, eu até coloco aí para reforçar, tá bom? E aí a gente vai trabalhar basicamente em cima de 3 pontos aí. O primeiro, que são finanças. Segundo, o setor contábil. E o terceiro, a gente vai falar sobre orçamento nas empresas, tá? Porque a professora Andréia falou que na semana que vem ela ainda vai acabar abordando com vocês um pouco, mas aí pelo menos eu acabo já dando essa introdução e vocês já vão visualizando aí como que funciona cada situação, tá? Muitas pessoas aqui ainda estão no ensino médio, e aí talvez uma parte aí do que eu vá falar não tenha conhecimento nenhum. Outras pessoas que já trabalharam ou trabalham vão acabar identificando muitas das coisas que a gente vai estar falando. E aí, se for tendo dúvida, tá? Pode apertar para levantar a mão, escrever no chat, e aí a gente vai tirando as dúvidas e vai conversando. Tranquilo? Então, primeiro, eu queria fazer aí algumas perguntas para a gente poder começar, pessoal. Primeira coisa, vocês já pensaram aí, quando a gente acaba não controlando o nosso dinheiro, né? Parece que às vezes o dinheiro escapa. E aí até hoje, nesse dia, sei lá, emblemático, que é o dia do Black Friday, quantas pessoas que gastaram o cartão acima do que poderia pagar, ou se endividaram além daquilo que foi planejado. E aí eu fico pensando, quando tem essas ofertas que as lojas colocam as coisas tal, isso daí acaba fazendo com que as ações de mercado, né, até de marketing, acabam influenciando sobre as nossas finanças. E aí, quando a gente não controla o dinheiro acaba indo embora muito rápido. Então, se vocês observarem aí a questão até das pesquisas, dos índices lá que saem, do Serasa e tal, eles sempre mostram aí a questão do endividamento e da compra por impulso, que hoje, né, dia do Black Friday aí, muita gente madrugou para ir para o Magazine Luiza, para ir para outras lojas aí e acabar aí comprando, né? E vocês? Tem gente aí que é controlada, não? Dinheiro? Quem chegou? A Fabiana chegou? Oi, Gente, Fabiana. Oi, Léo. Tudo bem com a senhora? Bom, tem alguém aí que é controlado ou é descontrolado, mais ou menos? Pai ajuda, marido ajuda, namorado, namorada? Nada? Luan, você é controlado? Alexia? Ninguém. O povo tá tudo na lotação voltando da praia e aproveitando. Ah, o Luan respondeu e a Lorena. Me considero controlada. Ah, que bom, hein? A Lorena colocou, o Luan colocou também. Bom, importante. Peraí, quem? A Alexa também. A Ana Clara aí, ó, costuma tentar. Ah, não gastou nada hoje. Já é um avanço, né?
Não sei dizer. Ah, vou perguntar para Marcela. Marcela, e aí, Marcela, sua mãe? Ah, se pudesse, tinha gastado tudo. É, vai ter uma segunda pergunta aqui, mas nessa aqui primeira, quando a gente não controla aí o dinheiro, parece que ele escapa. E principalmente o cartão de crédito, ele dá aquela sensação de poder, né? Tipo, eu tenho poder e eu consigo aí comprar o que eu quiser. Tipo, celular lá, que teve a promoção, era R$ 2.000. Eu não vou ter como pagar R$ 2.000, mas o cartão de crédito me dá o poder de comprar algo de R$ 2.000. E aí a pessoa vai lá e acaba fazendo a compra. Isso é algo que, infelizmente, quando a gente não tem aí essa questão do controle financeiro, acaba interferindo muito nas pessoas, né? E as pessoas acabam, por impulso, aí realizando as compras. É verdade, ô Lua. Isso daí não quer dizer que você tenha o limite, que o limite é para você gastar tudo. Tem bancos que no começo eles liberam uma merreca aí, vamos colocar assim, de dinheiro, pouca coisa, para poder ver como que é o perfil do cliente. E aí depois de um tempo, eles vão liberando. Mas se a pessoa não tem o controle, acaba aí enfrentando problemas, ou às vezes até o banco ele vê que a pessoa gosta de usar muito o cartão, e aí ele vai dando corda para poder, até parece que a pessoa se enrolar aí quanto a isso, né? Ah, sim, também. O Carlos, nesse caso, o Carlos está perguntando, gente, quando a gente paga com o cartão e o banco vai lá e paga a loja, né? Paga o lojista em 2 dias, depende aí como que é combinado. Mas esse valor dos juros aí que você está falando é só se a compra que você fizer foi uma compra com juros, entendeu? Vou te dar um exemplo. Você vai no Obra Max, que tem uma loja de construção que é em Praia Grande, Obra Max. Lá eles só parcelam com juros. Esses juros, ele já vai estar embutido na sua parcela, porque automaticamente já vai ser calculado lá. Agora você entrou aí no Mercado Livre, na Amazon, e aí comprou e está sem juros. Aí você não vai pagar os juros, você vai pagar só o valor. Porque como que o banco se mantém, né? Ou o operador do cartão de crédito? Ele cobra de você uma anuidade, uma taxa, ele cobra um seguro. Ixi, se você puxa lá o extrato, né? O pessoal que tem aí, não sei se vocês costumam acompanhar. Entra até um pouco nessa coisa do dinheiro escapar das mãos. Eles colocam um monte de taxa, seguro, e aí você nem sabe que você está pagando aquilo. E aí quando você vai olhar, vai R$ 22 seguro premiado do banco, seguro protegido, desculpa, que aí é para caso alguém fizer uma compra que não foi você, o banco cobre. Só que isso aí já é obrigação do banco cobrir, e ele te vende essa ideia. Outra é tarifa de anuidade, e aí também o banco vai colocando e ele fala que para você ter o cartão tem que pagar essa tarifa. Tudo isso vocês conseguem ligar no 0800, tá, do banco, ou no 4004, né? Hoje em dia eles tiraram o 0800 para colocar o 4004, porque agora a gente paga para ligar, antes não pagava. E aí acaba que todos esses pagamentos geram receita para o banco, e aí o banco ele consegue pagar o lojista e depois ele não precisa cobrar os juros de você, porque você já está pagando tanta coisa para ele. Por isso que esses bancos digitais, né, a gente tem aí Nubank, C6, Banco Original, até o Mercado Pago lá tem banco agora, PicPay, eles são tudo sem taxa, sem anuidade. E aí agora os bancos estão balançando, né, porque eles acabam enfrentando uma concorrência que está facilitando a vida das pessoas e que vai ser aí um obstáculo para eles a vencer, até na questão de manter os clientes. Eu mesmo, a minha conta jurídica da empresa, que era do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil embutiu um monte de coisa que eu já tinha brigado lá, eles tinham tirado, agora eu mudei para o C6. A minha conta é o C6 empresarial, e aí o Banco do Brasil acabou perdendo. Então, tem vez que eles, como é banco público também, eles nem fazem muita questão, mas quando é banco particular, aí os caras eles te oferecem um monte de coisa. Bom, continuando então aqui, hein?
Aí uma outra pergunta, né, para a gente pensar. E aí quando a gente gasta sem pensar, né, o dinheiro vai embora mais rápido do que aquele tempo que a gente guardou. Vocês já tiveram essa sensação? Vamos supor, a Fabiana foi guardando dinheiro ali e aí ela demorou para guardar o dinheiro, para fazer uma viagem. E aí ela foi fazer a viagem, só que de repente ela gastou aquele dinheiro todo, ela voltou endividada, porque ela tinha dinheiro guardado e voltou endividada, e aí parece que vai muito mais rápido que ela nem percebeu. Foi um sacrifício para você poder ir guardando dinheiro, e aí na hora de gastar você nem viu, ainda gastou e ficou endividado. É um outro problema. E também, né, ó, quando a gente aí economiza, que é mais ou menos isso que eu falei, e a gente vai planejando aí os gastos, o dinheiro parece que ele vai rendendo mais. Porque mesmo que você não ganhe, um super salário, mas você consegue fazer as coisas. Porque isso passa por um controle financeiro. E aí esses três pontos que a gente está fazendo essa reflexão inicial, que aborda sobre finanças, e estou falando da parte pessoal, nas empresas, gente, acontece a mesma coisa, tá? E aí, começando aqui a dar o primeiro ponto aí que acontece quando a gente fala de planejamento empresarial, é que o empresário, às vezes, ou por falta de conhecimento, ou por desespero, sei lá, ele inventa de fazer uma coisa chamada antecipação. Não sei se aí tem gente que já trabalhou na parte financeira, tá, ou trabalha. Quando ele faz antecipação, o que acontece? Ele paga uma taxa para o banco pegar e adiantar, de repente, um boleto que ele tinha para receber, um saldo do cartão de crédito, igual o Carlos perguntou aí do cartão de crédito. Ele fez uma venda hoje no débito, e aí só vai cair, sei lá, 2 dias, cair amanhã. Ele já quer que caia agora, porque precisa do dinheiro. Então, a antecipação, você paga aí uma porcentagem ao banco para liberar o dinheiro mais rápido. E aí a gente pensando aqui, né, do dinheiro escapar das mãos, numa empresa isso também acontece, porque se o cara começa fazendo isso, pedir antecipação, e aí da antecipação, ele vai lá, o gerente liga e fala, ó, eu tenho uma proposta aqui para você do empréstimo aí com a taxa pequenininha. E aí você faz em 100 vezes, por exemplo. Significa, gente, quanto mais vezes você fizer, o montante ou o valor final, você vai acabar pagando muito alto, tá? Peraí. Vocês já estudaram sobre montante, né? O montante é o valor dos juros mais o capital. Ó, eu coloquei aí essas duas coisas que eu falei. A antecipação, você paga uma porcentagem ao banco, e aí se você faz isso direto, é menos dinheiro que você contava na sua conta, né, como empresa aí, e às vezes faz empréstimo, em várias vezes o cara fala, não, a parcela é baixa, só que aí o problema de você, quanto mais vezes você fizer, maior é o montante, o maior é os juros que você paga no final. Acho que vocês estudaram isso até em cálculo financeiro. No caso do Pix, o Carlos, o Pix, ele não entra nesse negócio que eu estou falando de antecipação, tá? O Pix, ele é uma transferência digital que você não paga taxa, que ele cai na hora, e isso daí é o Banco Central que acaba controlando. Diferente dessa antecipação, que a antecipação é assim, você é uma empresa que a maioria das suas vendas são pelo cartão. Só que aí você não tem dinheiro ali na mão, você precisa do dinheiro hoje. E aí você liga no banco, tem lá um número, tal, tem uma senha, né? Cada empresa tem a sua lá com o banco. E aí você fala assim, eu quero antecipar aí tudo que eu tenho para receber. Quero antecipar para hoje. O banco vai dar um sorriso, vai falar, claro, a gente vai antecipar. Ó, você tem lá, vai R$ 10.000 para receber, ó, você vai receber 9.500, por exemplo. Se você está ali achando que está prestando dinheiro e está disposto a perder os R$ 500, o banco não está nem aí, porque o banco espera 2 dias para pegar esses seus R$ 500 e te antecipa, porque ele tem outros dinheiros que ele vai trabalhando e consegue liberar. O PIX seria tipo uma transferência. Então, é diferente dessa aí
vender e pedir antecipação, tá? Bom, vamos lá, aprofundar. Entrou mais gente aí, que bom. Tranquilo, né? Então, as empresas, aí quando a gente fala de finanças, tem um viés que também está ligado, igual a gente, nas nossas finanças pessoais, onde a gente guarda dinheiro, mas às vezes quando você vai ver, começa a gastar, parece que o dinheiro voa, ele vai embora de uma forma rápida, e quando a gente planeja os gastos, planeja aí o que vai fazer, onde vai gastar, você consegue perceber que vai fazendo aí, de certa forma, aí, milagre com pouco recurso, tá? Isso, no Brasil, a gente tem, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas eu acho que é aproximadamente 98% das empresas, tá, ou dos CNPJs aí que a gente tem, eles são de micro e pequenas empresas. Ó, micro e pequenas. E aí, o que significa? Que nem sempre esses caras eles vão ter alguém que domine de finanças, eles vão ter alguém que tenha um setor específico para controlar o financeiro, geralmente é o dono que faz tudo, ou ele deve ter lá alguns funcionários que tem alguém que divide essa tarefa, mas a pessoa faz outras coisas, e aí se você não tem o controle, em cima dessa porcentagem de 98% aí que são micro e pequenas, a gente tem 53% que fecham em menos de 2 anos, tá? Então, é bem complicada aí essa questão financeira. Oh, foi? Não. Ó, vamos pensar aqui num exemplo aí para a gente poder até trabalhar. Eu não vou trabalhar cálculo com vocês aqui, apesar de ter cálculo, tá? Nesse exemplo, mas é só para vocês poderem entender isso, da importância de fazer o planejamento e a organização da finança. Marcos trabalha há algum tempo como contador, mas vai se mudar de escritório, pois conseguiu novos clientes e precisará contratar um assistente e um estagiário. E aí a gente vai entender aqui essa situação do cenário, mas esse ponto desse exemplo que eu coloquei aqui para poder vocês até entenderem como que funciona aí essa questão de vai investir, não vai investir, quando eu vou ter retorno, muita empresa, e aí a gente já teve ex-alunos aí da escola que passaram por isso, eles estavam vendendo online, pelo Facebook, ela tem loja de roupa. E aí ela começou a vender, estava ganhando um lucro bom, tudo online. Fazia da casa dela, tal, fechou parceria com o Correio, ela começou a vender até para fora daqui da região, o Correio buscava e aí mandava para os lugares. Ela tinha fechado com um motoboy que fazia fixo para ela as entregas. E, claro, ela não gastava porque a pessoa que ia comprar a roupa já pagava ali o valor da taxa e o motoboy entregava. Então, estava indo super bem. O que ela resolveu fazer? Abrir a loja de forma física. Então, essas galerias, igual vocês devem conhecer no centro, tem um monte, concorre mais galeria do que Farmaconde, ou tem mais Farmaconde que galeria, né? Uma dúvida. Mas aí ela resolveu abrir a loja dela na galeria. E aí ela não contava com uma coisa, que quando você está em casa, você tendo a loja física ou não, você vai pagar sua, sei lá, seu aluguel, você vai pagar seu IPTU, a luz, a água. Com a loja física, você praticamente vai multiplicar isso por 2, porque você tem condomínio lá, que a galeria cobra, né, aquelas taxas que eles colocam com aluguel, e aí, se as suas vendas você estimava ganhar um lucro, você não vai poder contar mais com aquele lucro todo para você poder gastar, porque você tem que pagar o aluguel. E aí foi um grande dilema dela poder adequar a empresa dela por conta disso. Então, até, não sei aqui na turma, né, igual eu falei no comecinho, quando eu comecei a reunião aqui, eu não conheço vocês, apesar aí de estar como coordenador, mas poucos momentos eu entrei aí com vocês, e se tem algum aluno aí que tem empresa aí, que é empreendedor, quiser escrever aí no chat aí, pode compartilhar aí, não tem problema não, tá? Eu sei que numa outra turma que eu dou aula no semipresencial, eu tenho uma aluna que ela tem uma loja de doce. E aí, quando eu falo alguns tópicos assim focados aí para as empresas, ela acaba trazendo aí a situação que ela vivencia ou que ela enfrenta, tá?
Vamos aqui para a gente ver esse aí do contador do Marcos. Ó. Então, ele vai ampliar o escritório, vai precisar contratar um assistente e um estagiário. E aí, ele vai ter que investir, que foi até o exemplo da menina que eu acabei de falar também. Então, ó, olha só, 10 mil reais ele vai gastar para reformar a sala onde ele vai se mudar, 14 mil reais para comprar imóveis, e aí, ó, 24 mil é o valor que ele vai precisar investir para fazer essa mudança de sala. E aí, em cima desses 24 mil, se vocês param para pensar, é um dinheiro que ele sozinho ali, de repente, ele não ia contar ou ele ia achar que não ia precisar gastar. E aí, novamente, aquelas perguntas do início, né? É importante que a gente faça o controle das finanças da empresa e se faça a projeção do quanto vai gastar e o quanto que você vai ter de retorno com esse gasto. E é o que a gente vai ver aqui, ó. O lucro mensal aí dele era de aproximadamente 6 mil reais, tá? E aí, para a gente conseguir identificar o quanto ele vai recuperar esse valor, ó. Eu vou colar esse daqui aí no chat, até porque se alguém quiser visualizar, se tiver indo rápido também, avisa aí, tá? Ó. Então, 6 mil reais é o valor do lucro, ele vai gastar 24. Para a gente poder identificar aí qual é o tempo que ele vai ter esse retorno, então, ó, pelo menos aí 4 meses, baseado em 24 mil, que é o valor que ele vai investir, 6 mil, que é o lucro, então a gente vai dividir, e aí a gente tem o resultado de 4 meses, que é o tempo que aquele lucro que ele vai estar ganhando vai bater o valor do investimento. Isso é só um exemplo simples para vocês verem sobre a importância de se fazer o planejamento das finanças, de saber o quanto você vai gastar e o quanto você vai poder contar realmente, porque aquele gastando 24 mil reais, ele precisa ver qual é o retorno que ele vai ter. Luan, que o ROI é o retorno sobre o investimento. Isso aí. Eu até ia falar disso, ó, o Luan colocou aí, gente, do ROI, tá? Que é o retorno sobre o investimento. Se vocês pesquisarem sobre franquias, tá? Vamos pegar uma franquia bem famosa, Cacau Show. Na Cacau Show, quando você abre lá para fazer o interesse de ser franqueado e tal, eles te dão uma previsão sobre o quanto que você vai gastar e uma previsão do quanto você vai receber. Ou seja, depois de quanto tempo o Luan receberia aí o retorno daquilo que ele investiu, tá? E aí é claro que aí vocês, para poder identificar isso, é conversando com eles, vendo qual é o tipo do modelo de negócio, tal, que você vai ter, que aí, por isso que quase agora eu tinha dado aqueles dados ali estatísticos, né, das microempresas, que são a maioria, porém, mais da metade fecham aí nos 2 primeiros anos, porque eles não conseguem medir essa situação. Ou seja, o cara vai abrir a empresa, beleza, é bom, né, isso para a economia. Só que ao abrir a empresa, ele precisa saber que o quanto ele vai gastar, ele tem que ter esse dinheiro. E ele tem que ter um dinheiro para ele poder se manter até ele ficar consolidado ou até ele ter lucro. E aí que é o ponto. Porque às vezes a gente não consegue medir isso. Muitos entram e colocam o dinheiro todo que tem, e aí eles não contam, né, com o que a gente chama de capital de giro, que é o dinheiro que você precisa para manter o negócio. E aí, por não contar com o capital de giro, ele começa a ter problema no sentido de precisar fazer empréstimo. Aí vai lá no banco, o banco começa a oferecer um monte de coisa, e aí cada vez mais ele vai se enrolando. Então, entra um pouco de conhecimento aí na área de gestão, conhecimento na área de empreendedorismo e, claro, né, que é o assunto aí de hoje, da questão de finanças, porque é muito difícil. As pessoas, elas, às vezes,
trabalham numa empresa, eu vou dar um exemplo de muitas coisas que acontecem. O cara é o melhor vendedor da empresa. E aí ele resolve abrir a loja dele porque ele acha que ele vai ser aí também um bom administrador, ele vai conseguir aí empreender, a empresa vai dar um retorno. E aí quando ele começa a trabalhar, ele esquece que tem imposto, tem taxa, tem que organizar um monte de coisa na empresa. Então, esse exemplo aí desse contador aí do Marcos ilustra muito isso. Que as pessoas abrem a empresa, elas não contam uma série de coisas que são, não que sejam externas à empresa, mas que são relacionadas, e que aí, se ele não cumpre com isso, ele começa a ter problema, tá? Então, essa é uma realidade aí que, infelizmente, os negócios, quando começam, assim, negócio novo, eles acabam enfrentando o desafio de ter o dinheiro para poder se manter e a falta da gestão financeira. Ó, quando a gente lê aí no jornal, né, até continuando nisso que eu estava falando, que fala que uma empresa aí está com a saúde financeira abalada, está com dificuldade, a gente acaba encontrando aí um problema do equilíbrio ligado a três fatores, que esses três fatores, eles são fatores que estão presentes até no semestre que vem vocês vão estudar, ligado aí à contabilidade das empresas, tá? Porque nesses três fatores a gente tem os bens, alguém sabe aí a definição dos três? Bens, direitos e obrigações? Talvez quem já estudou aí contabilidade, ou fez às vezes no camp, né? O pessoal do camp tem aula aí sobre isso. Ninguém? Ó, os bens são tudo que a empresa tem para receber. Peraí, deixa eu colocar aqui. Ó. Desculpa, eu falei errado. Os bens, patrimônio que a empresa tem, tá? Os direitos, tudo que a empresa tem a receber, igual aquele exemplo que eu falei quase agora da antecipação. Ó, tudo que a empresa tem a receber. E as obrigações, né, o próprio nome já diz, são aqueles compromissos que uma empresa assume ao exercer aí a sua atividade empresarial. E aí nisso entra fornecedor, entra funcionário, entra o imposto do governo, tá? Eu não sei se vocês já ouviram esses termos aí, até caem quando tem concurso da área administrativa, seja auxiliar, técnico. Pensar aí nos bens que uma empresa tem, é você olhar tudo que ela tem. E, às vezes, aquilo que ela tem a receber representa mais do que os próprios bens que ela tem. Porque a gente está num cenário onde tem muita empresa digital, onde geralmente o cara opera a empresa dele de um computador com um estoque que nem existe, que é um estoque virtual, e aí o que ele tem de mais valioso são as coisas que ele tem a receber. A gente, numa época lá da empresa, acabou comprando um computador e tal, e aí quando foi ver o endereço que veio lá da nota fiscal do cara, ele operava um site aí, né, venda para o Brasil inteiro, dentro de um conjunto habitacional em São Paulo. E aí você pensa assim, tô comprando do cara que tá vendendo um computador super moderno tal, deve ser uma baita de uma empresa lá na Paulista, em São Paulo, super moderno. Quando você vai ver, não, o cara é só ele, o computador, e aí ele não tem bem, porque o estoque dele é virtual, o estoque não existe. Se ele vender, ele vai lá e encomenda e entrega. Então, os direitos é tudo que tem a receber, o bem são os materiais e as obrigações. Pode até ser o Luan, o dropship, porque aí o dropship você acaba passando direto lá do fabricante, né, pro cliente,
e aí você não precisa manter aí o seu estoque, né? Ó, e aí eu já até coloquei ali no chat aí o conceito, mas os bens, que a gente vai falar aqui sobre os tipos de bens, tá? Eles são tudo aquilo, né, que avaliado em moeda ou avaliado em dinheiro podem satisfazer uma necessidade humana. E aí os bens, eles podem ser classificados em duas formas. Os bens tangíveis, tá? Que os tangíveis é tudo aquilo que a gente pode tocar, vamos colocar de uma forma mais simples, tá? Ou seja, tudo que possui matéria. Vamos supor, um bem tangível, o computador, o celular, a calculadora. Porém, a gente também tem os bens intangíveis, que aí entra a marca de uma empresa. Nos bens intangíveis entra, por exemplo, um software, uma licença, uma patente. Todo mundo sabe, né, o que é patente? Vamos supor aí uma patente que é bem famosa, né, e que o pessoal tem a guerra dos refrigerantes, né? A patente aí da Coca-Cola, a questão da receita da Coca-Cola, por exemplo. A gente tem um cenário que há muito tempo aí várias marcas já surgiram, já tentaram fazer parecido, igual, mas não alcança. E aí, quando fala de patente, entra um monte de coisa, como área da saúde, de medicamento, área farmacêutica e tal. E é importante de se conhecer até quando a gente coloca isso de patente, de marca, nos bens intangíveis, porque às vezes a pessoa ela vai abrir a empresa dela e ela acaba não olhando esse ponto aí ligado à patente. Aí o cara abre uma empresa com o nome de uma que já está registrada e ele acaba enfrentando problema. Então isso daí também até pode impactar na gestão aí dele, né? Porque primeiro você pode ter o processo, aí o processo vai ter que pagar por usar o nome do outro e vai ter que trocar todo o nome. Então imagina assim, você investiu toda a estrutura da sua empresa baseada em um nome, você foi lá e acabou trocando, né? Ó, até para a gente ver aqui exemplo quanto a isso, os bens intangíveis, né? Apesar de não poderem ser trocados aí, não ter matéria, se empresa B, cara, não sei não, Luan. Tem um site lá que dá para você consultar. Daqui a pouco eu vejo aqui se eu acho. Que tem lá todas as que estão registradas. E aí dá para verificar. Ó, dos bens intangíveis que a gente tem, existe uma consultoria, tá? Que ela acaba todo ano aí verificando quais são as marcas mais valiosas, que é a Interbrand. E aí, para 2017, claro que aí vai dizer assim, ah, não, mas a Amazon cresceu mais, tal. Mas calma, 2017. Ela colocou aí a Apple, em primeiro lugar, né, como marca, a Google, a Microsoft, a Coca-Cola e a Amazon. Se a gente olha dessas 5 empresas, a única que seria aí um peixe fora do aquário seria a Coca-Cola. E aí o aquário seria a tecnologia, né? Porque se vocês olham aqui, ó, Apple, Google, Microsoft e Amazon, todas as empresas aí ligadas aí à questão virtual, à questão de tecnologia. A Amazon tem a sua loja virtual com centros de distribuições e toda uma logística, um esquema aí global, né? E aí tem crescido muito. E, claro, você olha lá, você vai assim, quero um empresário, quero comprar a Coca-Cola. O cara pode até comprar os espaços físicos, mas a marca Coca-Cola, ela tem um valor muito alto. Então, para você fazer a consideração no seu patrimônio ali daquilo que você tem, uma marca que é um bem intangível, ele representa aí para algumas empresas algo muito elevado, tá? Aqui no Brasil a gente também tem, apesar dessas empresas serem empresas globais ali, né, e transnacionais, até a Coca-Cola está em vários países do mundo, a gente tem também no Brasil as empresas aí com altos valores, como ó,
geralmente aqui são os bancos, né? Itaú, Bradesco, a Skol, e a Brahma, aí, que são do setor de bebida, e o Banco do Brasil. É um pouco mais complicado aqui no Brasil, porque a gente não tem tanto investimento voltado à área de tecnologia. Se vocês observarem, geralmente, os países da Europa, os países mais desenvolvidos, eles acabam apresentando aí essas grandes empresas somente voltadas ao setor tecnológico, tá? Outros países ainda estão desenvolvendo. A própria China, né, tem grandes marcas aí com valor agregado, mas ainda tem muito a crescer, até mesmo para alcançar aí essas grandes empresas americanas, tá? E aí a gente tem os bancos, Itaú, Bradesco, o próprio Banco do Brasil, que é um banco estatal, que também. Então, só para a gente fechar esse tópico inicial aqui, lembrando que entrou agora, que a professora Andréia, ela está na sala do segundo, lá com o TCC, e aí a gente fez uma troca, e ela ia falar sobre finanças, eu acabei pegando aí. As finanças são importantes para as empresas, que foi o que eu comecei falando, com as perguntas aí, com os exemplos. É necessário que você, quando fala de finanças, conheça aí quais são os bens que a empresa tem, tanto tangível quanto intangível, que a gente acabou de ver, quais são os direitos, o que ela tem a receber e quais são as obrigações, tá? Porque aí isso vai te dar como se fosse um cenário da situação que você se encontra. Não sei se vocês já passaram, quem trabalha aí, já trabalhou, por uma situação de venda da empresa. Quando tem situação de venda da empresa, esse cenário que eu acabei até de falar, ele acaba ficando muito mais nítido, porque a pessoa que vai comprar, ela quer olhar tudo, ela quer saber como é que está, se está tendo lucro, se está tendo prejuízo, qual é o retorno aí esperado, qual é a situação que tem, como que está a coisa. E aí, a gente enfrenta isso no dia a dia de forma comum, ou vai levando de qualquer jeito, tal. Porém, a situação, quando uma empresa vai ser comprada, ela já muda, porque quem quer vender quer supervalorizar, dizer que está tudo bem, e quem quer comprar, ele quer realmente esmiuçar ali os valores para ver se aquilo lá é ou não real. Eu já vi o cara pegar do setor de educação, tá? Esse exemplo. Ele pegou, suspendeu as bolsas de todo mundo para poder mostrar que tinha mais lucro. Só que aí ele deu um tiro no pé porque os alunos entraram na justiça e aí suspenderam todos os pagamentos porque os pagamentos estavam sendo feitos para o juiz, né? O juiz abriu uma conta lá judicial que chama e aí eles conseguiram vender, mas eles tiveram esse problema aí, tudo porque quiseram valorizar mais a marca deles na hora de vender. Tá? Vocês podem perceber que sempre acaba tendo assim compra, aquisição de marcas, de escolas, de empresas, uma rede, às vezes, de supermercado foi comprada por outra, o banco mesmo, aí a gente tem o Itaú aí na tela aí, comprou o Unibanco, o Itaú comprou o Bamerindos há sei lá quantos milhões de anos atrás, o próprio Banco do Brasil, que tinha a nossa caixa, e aí ficou com o Banco do Brasil uma parte, outra parte o Santander pegou, tudo isso acaba sendo demonstrado. E esse cenário, para que ele possa ser demonstrado de uma forma mais fiel ou mais clara, a gente precisa estudar uma coisa que nem sempre os alunos gostam, tá? Que é a contabilidade. Não sei se está aí já aparecendo aí para vocês, mas a contabilidade, que é o segundo ponto aí da gente falar sobre finanças, ela é fundamental porque é ela que vai dar ali o cenário que uma empresa se encontra. Lembra que eu falei? Quando eu olho os bens, os direitos, as obrigações que eu tenho, eu vou ver realmente qual é o patrimônio da empresa. E a contabilidade é o que ajuda a fazer isso. Então, a contabilidade aí, ela faz o estudo do patrimônio, tá? E o controle do patrimônio das empresas. Ela vai registrar tudo o que vai acontecer. Então, vamos supor, eu sou o sócio, coloquei lá 10 mil. Vai ficar registrado que aqueles 10 mil é para investimento, para compra de estoque, compra
futura, contabilidade vai registrar aí a movimentação entre as contas. Quando eu falo conta, tá? Não estou falando de conta bancária, estou falando de conta, assim, fornecedor, estou falando de conta, obrigação a pagar, estou falando de um direito aí, algo a receber, tá? Então, ela vai acompanhar a movimentação dessas contas e também a variação do patrimônio, que é, claro, se esse exemplo que eu falei lá, que é do setor de educação, qual é o patrimônio aí que as escolas ou as faculdades têm? O aluno. O que dá dinheiro para eles? O aluno. Então, se eu tenho 10 mil alunos, claro que o meu patrimônio é maior do que uma faculdade que tem lá 2 mil alunos. E aí foi que os caras tentaram fazer essa manobra aí para poder meio que valorizar, tá? E aí, ó, a contabilidade ela é importante porque ela fornece informações para nós, né, que somos da área de administração, aí, administradores, para os proprietários de empresa e também para outros terceiros, como o governo, que às vezes tem alguma fiscalização, ou até investidor, ou quando tem uma auditoria, ele vai se basear aí no que está na contabilidade da empresa. Por que eu falei no comecinho que muitos alunos não gostam? Porque eles falam assim, mas por que eu vou estudar contabilidade? Antigamente era no primeiro módulo, agora é no segundo, né? Por que eu vou estudar contabilidade? Não é a minha cara, não sei o quê. Mas por quê? A contabilidade, se você como empresário, ou você contratado aí por alguma empresa, né? Tá ali atuando e tal, o cara chega e fala assim, ó, Isabela, esse aqui é o extrato aí, ou o cenário da sua empresa nesse mês de novembro, né? A gente está fechando aí o mês. Quem trabalha aí no setor financeiro e tal, sabe que todo final de mês faz os fechamentos. Ó, esse aqui é o nosso fechamento. E aí, você vai aceitar que o cara te entrega de bandeja? Tipo, ó, é isso aqui, é o que tá aí. Sem você ter o menor conhecimento, ou sem que você pare, faça uma análise. E aí, de novo, trazendo para até a questão pessoal, a Isabela colocou aqui não. Então, por isso que é importante o técnico, né, em administração ou na faculdade, estudar sobre contabilidade, tá? Na faculdade, eu acho que são 3 semestres de contabilidade, mais auditoria e mais, eu acho que tem controladoria ou análise de demonstrativo. É que depende aí da grade das faculdades, tá? Mas tudo voltado à contabilidade. Então, são 8 semestres. Você tem aí pelo menos uns 4, 5 que envolvam coisas da contabilidade. Aí você faz, aí, de novo, né? Aí os alunos até da faculdade também falam: mas eu vou contratar o contador, ele vai fazer, não preciso saber disso. E aí o motivo é esse que eu falei para vocês agora. Se o cara pensa assim, que vai contratar o contador e beleza, aí ele pode acordar um dia, a conta dele está zerada, o contador sumiu, ou tocou fogo no escritório, igual já aconteceu, até na região aqui já aconteceu, e o cara sumiu. Cadê o cara? Ninguém achou mais o cara, e o cara foi embora com o dinheiro, tá? Quem mora em prédio, aí não sei se algum de vocês mora em prédio, geralmente os prédios têm um condomínio que paga, né? Ou até mesmo casa lá que tem os condomínios, e tem uma administradora. E aí a administradora, ela também vai usar aí princípios contábeis para poder gerenciar o dinheiro do prédio. Por exemplo, aqui do prédio que eu moro, eles mandam lá um extrato bem furreca, tipo uma cartinha lá que é do condomínio, mas na verdade vem digital. E aí, geralmente, eu peço o extrato detalhado, porque eles colocam lá, gasto diversos, 10 mil reais. Ué, peraí, que gasto diverso é esse de 10 mil reais? Gastou com o quê? Com diversão para ser 10 mil reais? E aí, quando você começa a ver lá, é porque eu lancei errado. Então, vai, Luan, no semestre que vem. Aí eles falam da administradora, não, a gente lançou errado, isso daí era do outro prédio, não, isso daí era de outra coisa, a gente vai corrigir. E aí, se vocês, né, agora, esse aí é o exemplo que eu estou falando do prédio, tá? Mas dentro da empresa não observam o que está acontecendo e só confia no que a contabilidade te manda, você pode acabar sendo enganado aí e tendo problema. Então, por isso que é importante de vocês estudarem. E aí, a contabilidade, só para eu avançar aqui,
ela acaba tendo aí atividade tanto econômica quanto atividade financeira, tá? Que são duas coisas aí que a gente vai acabar estudando agora. Tá tranquilo? Tá dando para entender aí? Vocês estão vivos? Quer que eu marque vários arrobas aí para o povo acordar? O pessoal tá aí? Sim? Bom, vou colocar aí a continuação aí, mas se tiver dúvida, fala, porque às vezes eu estou falando algo que parece que é simples para mim, ou às vezes que é tranquilo, mas que para vocês pode ser algo muito fora assim da realidade e tal. Tá, então vamos, a Ana Clara colocou aí. Beleza, Ana. Vou colocar aí a tela aí da continuação. Então, esses dois tipos de contabilidade, para a gente poder até entender aí, né? Ó, a primeira, que é a atividade econômica, ela está ligada aí à questão daquilo que a empresa faz em si. Então, como assim que a empresa faz em si? Se eu tenho uma pequena produção, de bolo, ou então uma pequena produção de pães, aquela ali, a contabilidade, ela vai analisar aquela atividade que eu estou fazendo ligada aí à questão econômica. Quanto eu preciso para produzir, a questão para distribuir aquilo que eu produzi, e também, quando eu tenho um setor de vendas, né, eu tenho aí a análise dos custos, que a gente chama, que vocês vão ter essa matéria no segundo, e aí você tem os custos, quanto que custa aí para eu poder produzir tal coisa, quanto que custa para eu abrir uma lojinha lá e vender. Tudo isso faz parte do setor contábil, é importante que vocês entendam, porque para que mantenha uma atividade econômica funcionando, você precisa entender como ela funciona, certo? Quando foi em 2012, eu estava vendo tal para abrir a empresa, fazendo um monte de pesquisa, análise, e aí eu vi alguns modelos de negócio que tem, e hoje em dia é muito difundido isso, né? Muito falado, que são as micro franquias. Ó, vou escrever aí. Microfranquias. Nas micro franquias, a gente encontra uma atividade econômica voltada a tudo quanto é setor. Tem tipo micro franquia ligado a marido de aluguel, a questão de escolas aí, cursos, tanto também escola de acompanhamento de reforço e tal. E aí lá, o que mais chama a atenção é que você tem um custo muito reduzido para você operar a sua empresa. Porque eles já fizeram um estudo de mercado, já fizeram uma análise de como é que vai funcionar esse negócio, que é o que a gente chama de core business, tá? Tipo, qual é o core business? O que é que essa empresa faz? Né? Tipo, quando eu falo core business, eu estou falando assim, o que especificamente é o seu negócio e do que você precisa para funcionar. Tá com pau aí para poder entender como é que funcionam essas atividades. Já as atividades financeiras, elas estão ligadas aí, geralmente, à questão do controle dos recursos. Quando eu falo de controle de recursos, né, obtenção de recursos, aí eu estou analisando como é que eu vou fazer para, às vezes, adquirir uma máquina, para pagar o salário dos funcionários, como é que eu vou tocar a parte financeira. As duas, o que mais diferencia é o econômico, é relacionado à atividade em si que a sua empresa faz, e o financeiro é sobre a gestão ou controle aí dos recursos que você tem dentro da sua empresa, tá? Eu sei que muitos de vocês devem estar pensando assim, nossa, mas tem tanta coisa no departamento financeiro, e pior que tem mais até, gente. Só que vai muito específico dentro daquilo que vocês vão acabar encontrando, ou vamos supor, até essa semana eu estava falando com um ex-aluno, ele fez estágio pela ETEC e tal, e agora ele foi efetivado. E aí ele começou ele está comprando desses sites da China e está revendendo aqui.
E aí eu falei para ele, mas você está conseguindo mensurar o seu retorno? Aí ele falou assim, eu estou ganhando dinheiro lá, eu compro, sei lá, $2, chega aqui, eu vendo a R$ 20. Aí eu falei para ele, mas você está analisando que quando você compra, às vezes o dólar pode estar um valor, depois o dólar oscila para outro valor, você, além disso, acaba correndo o risco de ser taxado. Olha só, que são o que a gente chama aí na parte de empresa, os riscos do negócio. Você acaba correndo o risco de ser taxado, e aí chega lá no correio, ou a Receita Federal manda uma carta lá e fala, ó, José, você precisa pagar tantos por cento aí, ou precisa pagar R$ 15 aí para liberar a sua mercadoria. Porque se ele vende por 20, tem que pagar 15 de taxa e é mais $2 o produto, né? O dólar é quase R$ 6, ele está no prejuízo. Então, a gente entender aí essa parte do funcionamento, entender que o negócio ele passa por uma série de fatores que podem interferir negativamente, eu consigo aí pelo menos minimizar aí os impactos negativos, né, que eu venho a ter. E ainda falando da contabilidade, ela também oferece algumas informações que a gente tem como relatórios internos, tá? Os relatórios internos, eles vão acabar fornecendo aí alguns subsídios para tomada de decisão. Quando eu falo subsídio, eu estou falando de dados, eles vão te ajudar a falar assim, olha, você está com uma projeção do aumento de vendas, o seu retorno aí tá crescendo, então você pode, vamos supor, investir em uma nova unidade, investir numa máquina, você pode aí contratar mais uma pessoa porque a sua demanda vai acabar atingindo aí essa quantidade, tá? Então, ele te dá o relatório interno, também, ficou igual, mas o relatório interno aí para uso no dia a dia, somente agora, ó, muita empresa vai enfrentar problema, e aí, de novo, né, não que eu seja contra os bancos, hein, gente, mas, de novo, o gerente ali do banco, do PJ, né, do pessoa jurídica, ele vai dar um sorrisão, porque as empresas vão ter que pagar a primeira parcela do 13º, não sei aí se algum de vocês já recebeu, né, mas até segunda-feira aí eles têm que pagar, e aí pensa no cara que já tinha os fornecedores para pagar, que já estava enrolado para pagar, e ainda mais por conta da pandemia, que a gente teve uma situação atípica esse ano, né? E aí, se ele não tiver um relatório que mostra para ele como é que está a situação, se dá ou não dá para poder fazer ali o pagamento, se vai precisar buscar algum recurso externo, ou, sei lá, fazer alguma promoção para poder ver se vende um pouco mais e entra mais dinheiro, ele fica na mão do banco, e o banco vai lá e oferece, o cara está precisando, porque tem que cumprir o pagamento aí por legislação trabalhista, né, do 13º, e aí acaba tendo problema. E também, né, a contabilidade ela fornece aí relatório externo, que aí seria para acionista, igual eu até já tinha falado, um acionista que já está na empresa, ou alguém que chega e queira comprar a empresa, para o governo, tá? O governo aí ele dá várias modalidades que os empreendedores podem escolher. Vamos supor, você é do MEI, microempreendedor individual, e aí você, no final do período que eles chamam, que eu acho que é abril, mais ou menos abril, você tem que lançar lá os valores que você faturou e com tudo aquilo que você gastou. E aí, se o cara omite alguma coisa, ele não precisa nem mandar o relatório para o governo, porque quando o governo cruza as informações, ele acaba dançando aí, né? Porque ao cruzar a informação, a gente acaba automaticamente aí pelos sistemas enfrentando problemas. Até na pessoa física mesmo. Você vai lá no Poupa Tempo, você está com algum problema, apesar de não ser ligado ao Poupa Tempo, já cruza lá e já acusa. Já também na Receita Federal acontece a mesma coisa, a pessoa que deixa de votar, por exemplo, já não pode tirar o passaporte, a pessoa que está devendo lá no Pará,
fica registrado pelo CPF, ela vai tentar passar aqui em alguma loja, fica registrado. Então, o governo ele acaba mapeando tudo. E até esse do Pix aí, que acho que foi o Carlos que tinha falado, agora também passa direto para o governo. Então, o governo também vai ter um pouco mais de controle, porque não vai passar com os bancos, porque o Pix passa pelo governo, pelo Banco Central, tá? E aí, a gente vai ver dois tipos de contabilidade, que é a contabilidade administrativa e a financeira, só para que vocês possam aí ter uma visão um pouco mais completa aí quanto à importância da contabilidade, tá? Dentro dos negócios aí, ou no funcionamento aí das operações. Espera aí que eu fui colocar aqui, deu erro. Foi, ó. A contabilidade, ela pode ser dividida em duas partes, que é a contabilidade administrativa e a financeira. Na financeira, a gente tem aí as informações que vão ficar para o público externo. Então, tem empresa que ela é obrigada, por lei, a publicar o balanço patrimonial. Tem alguém que sabe aí, ou já viu um balanço patrimonial? Ou não? Alguém já viu? Ninguém? Espera aí que eu vou colar aí o exemplo. Ah, o Luan já viu. Ô, Luan, você trabalha? Não. Luan. Ah, isso mesmo. É isso que eu ia falar agora. Beleza, Luan. Boa. Que eu tô vendo que você, algumas coisas está colocando aí eu fiquei pensando, será que o Luan trabalha com isso? Ó, por que a contabilidade financeira é importante? Quando você vai fornecer informações ligadas a ela, são informações externas. E aí, o balanço patrimonial, eu acabei de colocar aí no chat aí para vocês verem. Ele é um exemplo de informação externa. E a gente tem o ponto que o Luiz colocou aí, ou desculpa, o Luan colocou, que é ligado às relações institucionais, ou é ligado aí à transparência de uma empresa, porque eu vou dar um exemplo. A gente tem lá, vamos supor aí, a Petrobras, que tem as ações da Petrobras na Bolsa. Se a Petrobras ela não publica os balanços, ela começa a dar indício que é uma empresa que está tendo alguma falcatrua ali, alguma maracutaia. Isso se aplica em várias. Tem um aluno aqui que é o Marcelo, era da FATEC, ele. E aí ele investe em ações de milho, soja, investe na Petrobras, tem algumas outras coisas. E aí ele sempre manda falando que tem oscilações e tal. O que faz uma empresa ser confiável ou não para investir? É o grau de transparência que ela tem, e existe até um termo lá junto a essa questão da bolsa, das ações, que fala sobre a governança corporativa. Vou escrever aí. Porque uma empresa com uma boa governança corporativa, que segue uma legislação lá, que vem desde os Estados Unidos, ela acaba mostrando que ela é uma empresa séria, que as finanças dela são transparentes e é demonstrado de uma forma séria. E aí no balanço, para vocês verem aí esse exemplo, peraí que tá passando aqui um barco, acho. Nesse exemplo aí, a gente tem no balanço patrimonial o ativo e o passivo, tá? Vou colocar aqui a definição, mas no ativo seria aquilo que a gente tinha falado dos bens e direitos, lembra do começo da aula? Olha onde que entra. E o passivo, a gente tem as obrigações e o PL, que é o patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Quem olhou aí a imagem aí vai perceber que tem essa divisão. O balanço patrimonial ele é tipo dividido em duas colunas,
E se você olhar no lado direito, onde tem o passivo, lá embaixo está lá o patrimônio líquido. Porque o patrimônio líquido ele é igual ao ativo menos o passivo. Ou seja, tudo que eu tenho, né, de bem direito, menos tudo que eu tenho para pagar, é o meu patrimônio líquido. Claro que aí os lucros ficam ali no patrimônio líquido, se tiver prejuízo, vai para o patrimônio líquido também. E uma empresa que ela é comprometida, ela acaba, junto quando ela tem ações na bolsa, tal, ela acaba publicando, e aí a lei obriga que eles publiquem em jornais de grande circulação. Então, vai o Estadão, a Folha de São Paulo, o Jornal Agora. Eu tinha até lido semana passada, não sei se isso daí é verdade, ou Lua, não sei se você sabe aí também. O governo federal ele tinha tirado a obrigação das empresas publicarem no jornal. Então, eu acho que elas podiam só publicar no site e não precisariam publicar mais em jornal. Porque quando sai publicado em jornal, geralmente dá o quê? Umas 2 páginas, assim, você abre o jornal, né, aberto ali 1, 2, você vira de novo e tá lá, porque são muitas informações que eles têm que prestar dentro de um ano. E aí parece que o governo tinha tirado essa obrigação de fazer a publicação pelo jornal e podia ficar só em site. Eu não sei se isso daí virou, mas é uma forma até de você mostrar ali que a sua empresa realmente é preocupada em demonstrar as informações. E outra forma que a gente tem, aqui de novo, é a contabilidade administrativa. Que aí a administrativa, ela vai acabar fazendo o serviço da rotina, do dia a dia da empresa. Então, o dinheiro que está entrando, a questão fiscal, de imposto, de tributo, a questão de custos, quais são os custos do negócio, como que vai funcionar. Por exemplo, se eu quiser fazer um investimento, eu vou ter condições. Então, a contabilidade administrativa, ela vai te ajudar internamente a você organizar a casa. Porque até, se vocês fizerem uma análise aí desse balanço, para chegar aqui nele e a empresa conseguir demonstrar que ela vai ter lucro, ela precisou fazer uma apuração e fazer um controle. Tá? Então, por isso que a contabilidade ela é tão importante, porque ela acaba ajudando aí as empresas a fazerem aí esse controle, esse acompanhamento. Tranquilo? E da contabilidade administrativa, a gente geralmente tem 3 perguntas que dão base aí para as empresas poderem entender, tá? Que são, ó, peraí, deixa eu passar aqui. Ó, como estou me saindo? Então, pensa assim, eu não sei se vocês já tiveram alguma aula falando sobre o MEI. Já tiveram alguma aula falando sobre o MEI ou não? Coloquei aí, alguém? Ninguém? Fabiana? Marcar um arroba aqui no Vitor, representante. Nossa, Maria Sopa. Vou marcar aqui um arroba na Maria Sopa. Ninguém ouviu falar do MEI? Ou dormiram? Bom, vai, eu vou falar. Quando as empresas, gente, lembrando que essa aula é planejamento empresarial, né? Só que aí o tópico a gente está falando da parte de finanças. Quando as empresas elas se constituem ali, elas sempre tiveram aqui no Brasil uma dificuldade muito grande. Ah, tá, Fabi. Elas tiveram uma dificuldade muito grande por conta de burocracia. Ou seja, demorava muito tempo para sair o CNPJ, demorava muito tempo para ter o alvará, ter a autorização. Um cenário muito negativo, assim, em termos de você chegar lá e conseguir resolver a situação da sua empresa. E aí o governo, em 2008, mais ou menos, agora de cabeça eu não vou lembrar, mas é perto aí de 2008. 2008, 2006, eu acho que ainda era o governo Lula na época. Eles acabaram criando aí uma legislação que facilitou a abertura de empresas para quem quer começar.
ou seja, de microempreendedor individual. Por quê? Esses microempreendedores individuais, eles, na época lá, eles podiam ganhar um faturamento de até 5 mil por mês, e acho que dava 60 mil aí por ano e tal. Depois foi se atualizando, acho que hoje em dia está perto aí de 8 mil reais por mês. É claro que foi atualizando, né? Até porque a gente tem inflação, a moeda vai mudando aí, até o salário mínimo vai aumentando com o tempo. E aí, quando ele criou o MEI, ele tirou um monte de burocracia. Então vamos supor, aqui agora, durante a aula, a Ana Clara, você que é do balé, né? A Ana Clara, ela quer abrir uma sala para dar aula de balé e ela vai ter a empresa dela de aula de balé. Então ela vai se registrar como uma microempreendedora individual, sendo professora de balé. A Ana Clara, só agora aqui nesse tempo da aula, ela consegue entrar no site, vai lá, coloca lá os dados dela, tá, o endereço, CPF, onde que vai funcionar essa aula de balé e pronto. Acho que até acabar aqui a aula 8h50, ela já fez tudo. Por quê? O governo facilitou de uma forma tão grande, usando essa modalidade do microempreendedor individual, que facilitou para qualquer pessoa. Hoje você não precisa mais de um contador, tá? Por que eu fiz essa fala sobre isso? Porque as empresas, todas, menos o microempreendedor individual, elas são obrigadas a ter o contador para poder fazer o registro, para poder assinar e ter lá o carimbo do CRC. CRC, né, quem não sabe aí, é o Conselho Regional de Contabilidade, que o médico tem o CRM, quando você vai lá no médico, você encontra o CRM, quem é enfermagem tem o Corém, e por aí vai. E aí, tirando o MEI, por isso que eu fiz essa fala para explicar sobre o MEI, que o governo ele desobriga um monte de coisa do MEI, as outras modalidades elas são obrigadas a ter aí o contador. E aí, de novo, né? Que eu falei, é importante quem está administrando uma empresa, quem está fazendo aí o acompanhamento do setor financeiro, ter o conhecimento, porque as informações que vão ser prestadas são informações que precisam ali fazer o negócio funcionar. E aí a contabilidade administrativa, que ela vai se basear em tudo que está acontecendo nos registros da empresa, ela vai acabar ajudando você a entender o cenário que você está, ou até mesmo, quando a empresa não faz, ela vai demonstrar o quão ruim que é o controle dessa empresa. Tá? E aí a gente tem aí essas 3 perguntas, vamos começar aqui a falar delas. Espera aí. Ó, primeira pergunta que ela vai ajudar aí a demonstrar. Como estou me saindo, tá? Aí, através de relatório financeiro, né, a empresa consegue verificar, vamos supor um exemplo de relatório, qual foi aí o retorno que a empresa teve quanto às vendas, qual a lucratividade, quanto que ficou aí, fechou no positivo, fechou no negativo. Segundo ponto, a análise do negócio. Então, quais são as questões aí da empresa que precisa de uma intervenção? Quando eu falo intervenção, eu estou falando assim, a gente está com muita duplicata a receber. Quando eu falo duplicata, vamos supor, eu vendi, mas eu vendi a prazo. E aí eu não fiz com cartão, não fiz com o banco, eu fiz direto com o cliente. Então, será que eu devo continuar fazendo isso? Porque eu estou com muita coisa a receber a longo prazo e eu preciso do dinheiro agora e eu não tenho dinheiro agora. Então, a análise do negócio é uma outra forma, aí, outro ponto que a contabilidade administrativa acaba ajudando, tá? E o terceiro, ele fala aí qual é a melhor forma de se fazer determinado trabalho. Por quê? Não é que você tem uma receita que o relatório vai te dar, mas o panorama que ele mostra, você vai começar a verificar assim, bom, os meus custos aqui, ó, eles aumentaram, vamos pegar o exemplo que eu falei até da questão do dólar. Muita coisa está ligada aí ao mercado internacional. Então, a gasolina, que julho, junho, estava 3 e pouco, agora já está 4 e 4 e alguma coisa.
vários itens sofrem interferência. Imagina uma empresa que mantém o mesmo preço e tem a interferência externa desses itens que sobem por conta do mercado, sobem o valor. Como é que eu vou fazer? Se eu não tenho um relatório, se eu não tenho um acompanhamento, eu não vou saber se o meu negócio está ou não dando certo. Se aquelas receitas de venda, elas são suficientes aí para cobrir as despesas e eu tenho lucro. Dá para entender isso, né? Eu estou falando. E aí eu começo, junto com esses relatórios, com essas informações da contabilidade administrativa, a verificar. Aqui, onde eu moro, descendo 2 quadras aqui na praia, tem uma padaria. Lá, um pão é mais ou menos uns 90 centavos, um e pouco. Já um pouco mais longe, tem uma outra padaria que era 30 centavos o pão. E é tipo, sei lá, mais de um ano aí esse cara vendia o pão a 30 centavos. Geralmente eu via às vezes eu ia na feira cedinho assim, eu via lá a padaria lá com a placa. E aí, eu percebi essa semana que ele reajustou o valor. E eu fiquei pensando, eu falei, meu, será que esse cara, que é bem pequena a padaria dele, não é nada que você tem espaço onde as pessoas tomam café, nada. Ele só vende pão e vende algumas coisas, tipo de mercearia, assim, só isso a padaria dele. Eu fiquei pensando, será que esse cara, que é o dono aqui, ele chama de primo, ele chama todo mundo de primo, ô primo, primo, não sei o quê. Será que ele tem algum tipo de controle? Porque eu fiquei analisando, uma padaria que vende pão aí, pelo menos a 90 centavos, ela deve ter uma receita bem alta. Apesar de, claro, né, nem todo mundo acabar comprando lá, vai comprar na outra, mas ele está em frente à praia, ele tem um movimento grande. E aí, esse daí que vende a 30, né, agora aumentou para 35, ele aumentou essa semana, qual o retorno que será que ele tem? Será que na ponta do lápis ele consegue colocar? Porque esse é um dos desafios que a gente tem da parte financeira, gente. Às vezes eu acho que o dinheiro, eu olho lá a minha conta, vai até quase agora que eu tinha aberto a minha conta aqui da empresa. Eu olho lá que eu recebi um boleto, o cliente pagou. Mas esse dinheiro que está lá, será que realmente o valor que vai ficar, que vai sobrar, é o lucro? Ou será que eu me esqueci que eu tenho que pagar o fornecedor do material que eu precisei para poder entregar determinado trabalho? Será que eu esqueci que o negócio, para funcionar, eu preciso pagar a internet, preciso pagar a energia elétrica? E aí eu começo, né, a, a levantar esses valores quando eu tenho contabilidade. Agora, quando eu não tenho, é o que acontece. O dinheiro entrou, eu gastei, às vezes, para uso pessoal, o dinheiro entrou, eu paguei um fornecedor, mas eu achei que o dinheiro fosse ficar, eu ia poder usar para uma outra coisa, e aí eu me comprometi, e acabei de novo ficando sem dinheiro, e aí eu fui me enrolando. Então, os tópicos ligados à contabilidade, eles acabam ajudando muito você a entender a realidade da empresa e a parte das finanças, tá? Até uma coisa que eu ia falar, e eu tinha até esquecido, se vocês olham sites de emprego, ó, eu vou colocar aqui, do jornal A Tribuna, que tem lá a parte de emprego, o Diário do Litoral também tem a parte de emprego, o Boqueirão News, eu não lembro o dia que sai, mas sempre tem lá na semana o dia que sai emprego. Eles, vira e mexe, colocam vagas ligadas aí ao setor fiscal, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar contábil, auxiliar fiscal, auxiliar tributário, porque é difícil de encontrar pessoas que se interessem ou que tenham conhecimento dessa área, porque é uma área que você precisa estar centrado ali para ver as mudanças que acontecem, porque acontecem muitas mudanças. Eu já perguntei aqui, perguntar de novo, se tem alguém que trabalha no setor contábil aí, ou parte fiscal de alguma empresa, porque pode até confirmar, vamos supor, já está fazendo determinada apuração de imposto. De repente, hoje aconteceu, acho que na quinta-feira, o governo mudou uma lei lá que fala de coisa de aposentadoria. Meu, quem saiu a aposentadoria na segunda, porque sexta foi feriado, né? Na segunda, a pessoa já entrou na nova regra. E aí, assim, numa empresa, é a mesma coisa que funciona. Ó, você está pagando uma alíquota de X%. Ó, a partir de segunda-feira, o governador tirou lá o subsídio, agora você vai pagar o valor maior.
E aí, se você não olha, você paga errado, você toma multa. Vai lá o fiscal lá da Receita, lá vai o fisco lá e fala, ó, e aí? Tá fazendo aqui errado. Ah, mas eu não sabia. Não, não tem eu não sabia. Sendo contador, né, falar que não sabia, ou sendo você empresário ali que vai acompanhando, você encontra problema. Você vai ter problema junto com o governo, tá? Já teve várias contabilidades aí que tiveram que ressarcir os clientes porque comeram bola. Também é um outro ponto. Por isso que, de novo, é importante conhecer a contabilidade, mesmo não sendo contador. Sim, porque se vocês não olham isso, vocês acabam pagando aí o pato, né? Um outro termo que nas finanças da empresa são comuns, que vocês vão acabar encontrando aí, né, na rotina, é o controller ou a controladoria, tá? Quem faz geralmente faculdade de contabilidade, eles têm lá um pouco sobre isso do controller. Geralmente, quem se interessa vai fazer pós-graduação na área de controladoria, para ser controller. Esse profissional, que ele trabalha nessa área da contabilidade administrativa aí, ele é o cara ali, né, ou a mulher aí, a mina, né, que ele vai dar o apoio nessa questão dos registros da contabilidade. Ele vai fazer esse acompanhamento, que é mais ou menos isso que eu estava falando agora, que eu vou fazer o controle das finanças, o controle dos registros, eu vou ajudar a tomada de decisão. Claro que, geralmente, e aí eu volto no que eu tinha comentado antes, se eu tenho uma empresa pequena, igual o exemplo da padaria aí que eu falei quase agora, é ele lá, ele tem acho que mais 2 funcionários. Você acha que ele vai contratar uma pessoa para ser o controller na empresa dele? Ele não vai ter dinheiro. O que às vezes acontece, e aí até uma sugestão para vocês, tá? Vou escrever aqui. A gente tem consultores. A empresa vai lá, contrata uma pessoa que é consultor. Vamos supor, uma vez por semana, esse consultor vai na empresa fazer uma análise, ver o que está errado, te dar algumas dicas, ver lá, olha, tal coisa que você está fazendo aqui, se você fizesse de uma outra forma. E aí, paga por visita que o cara vai, tá? E por hora. Tipo, você contrata o cara por 1 hora. Se passou ali, ele vai embora, ou você vai ter que pagar mais horas aí para ele poder ficar. Essas empresas também elas contam com o consultor técnico. Quem é o consultor técnico? São pessoas formadas aí, técnicos em determinadas áreas, tipo contabilidade, administração, marketing, logística, que eles vão dar o suporte às empresas. E aí é mais barato eu conseguir trabalhar com um consultor técnico, é mais próximo da realidade dessas empresas pequenas que a gente tem, do que eu contratar um controlador, um controller ali. O cara vai conseguir aí te ajudar, né, você como empresário, e não fica assim algo muito fora da sua realidade, tá? Porque existem empresas específicas que fazem essa parte aí de controladoria. Ó, só para curiosidade aí, a palavra controller, ela vem do francês, tá? Que aí o comptroller quer dizer o compte de conta, então tá ligada aí em verificar as contas, em apurar as contas, tá? E ajudar as empresas aí na tomada de decisão. Por isso que a controladoria e o controller, eles são importantes porque nesse processo que a gente tem uma empresa funcionando, a gente precisa do controller, né, tô falando de uma empresa grande, hein? Do controller para poder te ajudar, de repente, num cenário aí que você tem 20 lojas, 30 lojas, e aí para você concentrar em uma pessoa, duas, fica difícil. Então você precisa ter um setor estruturado para poder fazer a coisa funcionar. Geralmente o governo também tem controladoria. Se vocês já viram no jornal, o Jornal Nacional, falar a controladoria da União, a controladoria do município. Existe Tribunal de Contas também, que faz esse serviço de acabar vendo se realmente os gastos ali de uma cidade ou do estado são gastos pertinentes, se não há nenhuma manobra, tudo para poder dar uma legitimidade, né? Quando eu falo legitimidade, estou falando de
aqueles dados são dados fiéis, são dados que realmente são confiáveis aí de se trabalhar. Beleza? Então, parte de contabilidade dentro do departamento financeiro é isso, tá? Contabilidade, ela é aí dentro da realidade das empresas importante, porque ela vai controlar o patrimônio. Lembra daquilo que eu falei de bens, direitos e obrigações? Contabilidade faz esse acompanhamento e isso daí vai formar o patrimônio que uma empresa tem, tá? E aí agora a gente vai acabar analisando sobre orçamento. Beleza? Ninguém vai falar nada? Então tá bom. Quase acabando, hein? Ó, o orçamento agora. Quando aqui a gente tem o orçamento, não é aquele orçamento, por exemplo, que você faz. Tipo, você vai contratar uma pessoa que vai, sei lá, instalar na sua casa, uma fiação nova. Aí você vai fazer o orçamento com o eletricista, tal. Não é esse tipo de orçamento em si, tá? Quando a gente fala de orçamento, a gente vai pensar dentro da empresa de um planejamento financeiro, a gente vai pensar na realidade que a sua empresa se encontra, e aí o quanto que a sua empresa pode investir, o quanto que a sua empresa pode gastar, e o quanto que a sua empresa ela vai aí precisar para poder se manter operando. E aí a gente tem algumas perguntas, ó, quando fala de orçamento. Quanto vamos gastar, né? Que seria o primeiro tópico aí. Nem sempre o empresário consegue verificar isso. E se vocês pensarem aí, ou fizerem aí um remember do primeiro tópico que eu tinha colocado, daquelas perguntas iniciais, que eu falei, né? Quando a gente não controla o dinheiro, parece que o dinheiro escapa das nossas mãos. Se eu, dentro de uma empresa, não faço a previsão orçamentária, ou seja, o quanto eu preciso, quanto eu tenho que arrecadar para poder pagar as contas, o quanto que tem que entrar, eu começo aí a enfrentar também problemas, tá? Tem até algumas lojas que tem os vendedores que eles colocam metas, eles acabam trabalhando com isso, eles começam a ver quanto daquele período eles vão precisar, naquele mês geralmente, e aí eles vão estipulando as metas, olhando previsão de demanda, venda, porque tudo isso vai dar um cenário aí de qual é a situação financeira que a empresa vai encontrar, ou vai entrar de dinheiro, né? Ó, quanto a organização vai vender, o que pretendemos vender vai cobrir todos os nossos custos? Uma outra pergunta também, que entra até no que eu falei já agora. Ou vamos ter prejuízo e o negócio não está nem compensando? Quantas vezes, por não pensar nisso, as empresas acabam aí esbarrando na realidade que tende a maioria fecha em menos de 2 anos? Então, a gente vai começar a ver aí sobre orçamento. Se for tendo dúvida, vai sinalizando aí, hein? Ó, o bom desempenho aí de uma empresa, ele vai depender da boa gestão financeira, igual a gente já viu desde o primeiro tópico aí, sobre o que é a parte financeira de uma empresa, tá? E aí precisa ter muito cuidado quando você vai aplicar ou você vai gerir os recursos da empresa. Em alguns momentos, tem empresário que ele acaba não até conhecendo princípios básicos aí que são da contabilidade. Por exemplo, existe um princípio que fala sobre a empresa não deve misturar o seu patrimônio com o patrimônio do empresário. E aí, quando esse princípio foi pensado ou colocado, ele parte do seguinte padrão aí. Vamos supor que eu tenho lá o meu cartão de crédito pessoal e o cartão de crédito da empresa. Na verdade, eu tenho aqui, né? Eu não posso chegar e pegar minhas despesas pessoais e misturar com a conta do que eu tenho da empresa. Ou não posso pegar o da empresa e misturar com a conta pessoal. Porque se eu faço isso,
eu estou fazendo uma bagunça só. E aí, não sei se vocês já ouviram falar de um termo, que mesmo sendo o dono da empresa, muitos empresários, eles têm um salário, ou deveriam ter, né? Que é o que se chama na contabilidade, talvez vocês já devem ter visto, quem trabalha em loja geralmente já deve ter recebido um papel desse, porque o cara foi lá fazer um cadastro, é o que a gente chama de prolabore. O que é o prolabore? O prolabore ele é o salário do empresário. Por quê? Quem trabalha aí sabe que todo mês você vai receber seu salário, que vem do seu serviço, ou lá que você fez para a empresa, e que o patrão, ele pagou. Só que o patrão, quem paga ele? Ele recebe baseado no lucro, né, que ele tem, e ele deve, tá? Ele deve, segundo conceitos aí da contabilidade, hein, estimar um valor para ele fazer de retirada todo mês. Vamos supor, a Ana Clara, lá abrindo a escola dela, ela vai retirar todo mês R$ 3.000. Esse é o Prolabore. Ah, mas e se a empresa apresentar um lucro aí de R$ 20.000? Ok, os 17 deixa guardado. Os 3.000 são o seu Prolabore. É o que você vai contar todo mês como se fosse seu salário, tá? Então, quando a gente fala de orçamento aí, o cuidado que tem que ter passa também por isso. Quantas e quantas empresas não abriram falência porque o dono vai lá, o dinheiro está no caixa, ele acha que aquele dinheiro é dele, porque ele é dono da empresa, ele gasta tudo e aí no dia seguinte tem fornecedor para pagar, tem funcionário para pagar às vezes, ele esquece que tem lá o adiantamento salarial, que tem, igual agora eu falei no começo, do 13º, e aí sem você fazer essa gestão financeira, esquece porque não vai ter muito sucesso. Tá? Então, o planejamento financeiro aí, ele passa pelo orçamento, que é o orçamento que vai se basear quanto eu vou precisar, quanto eu tenho, né? E como que vai funcionar a coisa. E diante disso, a gente começa aí a fazer um controle ou uma aplicação de algumas ferramentas até da parte financeira contábil aí nas empresas. Isso daqui, até pensando assim, igual eu falei para vocês, numa empresa pequena, que às vezes a pessoa não tem dinheiro para contratar lá um controller, ou a pessoa ele é um MEI, um microempreendedor, e aí não tem um contador dando suporte, geralmente quem ajuda as empresas é o Sebrae. Porque o Sebrae ele dá o suporte, ele dá uma palestra, ele dá uma instrução, ele faz um atendimento individualizado. Agora, após a pandemia, a gente tem algumas restrições, mas eles continuam atendendo. E aí, para que a empresa consiga se enquadrar nesse planejamento financeiro e desenvolver o orçamento, tá? O orçamento aí, geralmente, ele é feito no final de cada ano. Então, a empresa faz o planejamento orçamentário do próximo. Nisso, eles colocam estimativa de ganho, estimativa de gasto, como que vai funcionar, se a empresa vai fazer algum investimento, vai estar lá no orçamento. Eu tenho cliente que às vezes eu vou falar com eles ou eu vou mostrar alguma coisa nova ali que dá para eles poderem trabalhar. Geralmente eu trabalho para B2B, tá? Vou deixar aí, ó, quero ver quem sabe o que é o B2B. E aí eu falo com o cara, ele fala assim, mas a gente fechou o orçamento do mês, ou fechou no orçamento do ano, a gente vai encaixar essa proposta para o próximo planejamento orçamentário. Por quê? Ó, o Lua sabe. Business to business é negócio para negócio, tá? Então, geralmente eu trabalho só com CNPJ para CNPJ, e não pessoa física. E aí ele sabe o quanto ele vai gastar. Por isso que é importante você ter o orçamento. Porque assim, o fornecedor te liga e fala, ó, Luan, eu tenho aqui uma oferta para você, você não quer pegar aí, comprar 10.000 unidades para o seu estoque? Mas peraí, aí o Luan vai pensar, bom, tá no nosso orçamento, a gente tem verba sobrando, a gente tem curso,
isso daí vai ser usado? Porque tem também alguns erros na operação da empresa que são comuns de a pessoa é tentada, né? Igual aquele exemplo do cartão de crédito da Black Friday que eu falei no comecinho. O empresário, ele vê isso daí como uma proposta boa, ele vai lá e investe o dinheiro, ele gasta o dinheiro com isso, só que ele esquece que se você você vende 1.000 e você comprou 10.000, você vai demorar 10 meses até você vender esses 10.000. Ah, mas eu paguei mais barato. Ok, você pagou mais barato, mas aquele dinheiro que você gastou, você só vai ver o retorno dele lá na frente. Então, você ficou com dinheiro parado, que se chama estoque, a sua empresa está aí passando por dificuldade porque você tirou o dinheiro do caixa e colocou dinheiro no estoque, e agora você tem aí na sua mão um desafio a se fazer, né? Então, por isso que no orçamento, quando eu tenho ele ali como base, como instrumento que vai me ajudar a tomar decisão, eu consigo saber se vai valer a pena ou não isso daí. E aí o Luan perguntou se a Microsoft é B2B ou B2C. Ela é os dois, o Luan. Tem as contas Microsoft que são empresariais e tem as contas Microsoft que são direto para cliente, né? Então, várias empresas são assim, a Dell é assim, a HP é assim, e hoje em dia são muitas. Um exemplo mais simples aí, que no dia a dia de vocês. A Claro, a TIM, a Oi, a Vivo, sei lá, Correio Telecom, que agora tem isso, né? Correio Telecom, elas também fazem os dois. Porque o Luan, CPF, Luan, quer ir lá na Microsoft e comprar o Windows. A Microsoft te vende. A empresa CNPJ Luan quer comprar aí as licenças para a empresa dele. Geralmente, quando é pelo CNPJ, eles fazem uma condição melhor, eles te dão desconto, eles te posicionam aí com umas outras ofertas, tá? Eu tenho um celular aqui que eu não gastei R$ 1 porque foi B2B com a TIM, aí a TIM deu o aparelho, tanto que agora, na semana passada, eu acho, retrasada, eles tinham mandado uma. Já tem uns 2 anos, né, esse celular, mas eles tinham mandado uma outra oferta de parceria que ganhava um iPhone. E aí você pensa, quando que a TIM vai dar um iPhone para um B2C? Ou seja, eu indo lá na TIM com meu CPF e falando, TIM, eu quero fazer aqui um planinho com vocês e eu quero ganhar um celular. O máximo, eu falo, então, ó, tem esse aqui, ó, a gente vai embutir junto aí com a sua parcela, você fica aí 2 anos com a gente, você paga aí R$ 50 por mês. Então, quando você trabalha B2B, você tem outras vantagens, tá? Que é diferente. Por isso que a Microsoft faz, a Dell faz, até acho que a Americanas faz. Hoje no YouTube eu tava assistindo uma entrevista, aí de repente entrou a propaganda da Americanas falando que eles fazem venda direto para a empresa com desconto. Beleza? Isso daí do B2B, B2C, vocês entenderam, né, galera? B2B de empresa para empresa, B2C de empresa para cliente. Até o plano de saúde também. A ETEC agora inventou lá, o governador, que vai ter o plano de saúde lá do pessoal da ETEC. Aí eu fui olhar, né? Tipo, eu como professor com o plano de saúde da ETEC. Só com o valor que ia ter que pagar, eu pago o dobro do que eu pagaria na minha empresa. Eu acho que é o dobro e mais um pouco do que eu pago eu como empresa tendo o convênio. Então, nem sempre compensa, né? Fazer pelo B2C. Ó, prosseguindo aqui no orçamento. Observa aí, né, igual eu já tinha falado, sobre o orçamento, que ele é um instrumento aí que vai ajudar a planejar, e aí a gente já falou ali esses diversos exemplos, tanto a questão do Prolabore, quanto eu tenho que vender, quanto que a minha empresa precisa operar para poder funcionar. Por isso que tem empresa que você olha lá, o cara está trabalhando sábado, está trabalhando domingo, porque dentro do orçamento, a previsão do quanto ele precisa arrecadar, coloca ele a trabalhar no final de semana todo. Tá? Às vezes mercado, às vezes tem empresa que não abre, vai, todo domingo, e aí a empresa começa a abrir porque está precisando atingir
aquela meta ou aquilo que foi planejado aí dentro do orçamento financeiro, tá? E claro, o orçamento, quando você começa a trabalhar com ele, vai analisando ele a longo prazo, aí, ele acaba sendo algo que vai te ajudar, porque você consegue também mexer, ele não é uma coisa engessada. Tipo, o orçamento é o que foi decidido no começo do ano e pronto. Imagina quantas empresas que não refizeram o seu planejamento orçamentário por causa da pandemia, ou até para negativo ou para positivo. Somente as empresas que se adequaram aí no online, no e-commerce, um monte de restaurante que estava enfrentando dificuldade e aí passou para o iFood, para o Uber Eats, né? E aí passaram a entrar numa nova realidade. Então também a gente tem esse ponto, tá? E o orçamento ele vai se dividir geralmente em duas categorias, que é o orçamento operacional, ou seja, a gente tem lá, né, os números, as vendas, a produção, os materiais que eu vou precisar, salário, tudo isso vai estar computado dentro do meu orçamento, porque a operação da minha empresa, o funcionamento da minha empresa vai passar por isso. E a gente também tem o orçamento financeiro, porque no orçamento financeiro ele vai me dar aí os relatórios, ele vai me dar como se fosse um termômetro. Está atingindo aquilo que era esperado? Não está atingindo? Você está tendo retorno? Então, ele vai te dar a projeção daquilo que você precisa. É claro que agora aqui em uma aula não dá, mas tem cálculo que dá para a gente fazer. No semipresencial eu acabo até trabalhando com eles. Por exemplo, quanto que determinada conta, né? Quando eu falo conta, lembra que eu falei de conta no começo? Não é tipo uma conta no banco, é fornecedor, valor a receber, banco, dinheiro no banco, caixa. Quanto que uma conta representa do meu total? E aí, como empresário, eu olho lá para, bom, a minha conta estoque está representando uma porcentagem muito alta referente ao meu patrimônio, então eu preciso reduzir aí a minha contagem aí de estoque. E aí, dentro disso, eu começo a fazer projeção e a analisar, tá? Então, eu consigo fazer essa manobra. O próprio governo também, tá? Quando tem orçamento público, vocês no terceiro módulo vão ter algo relacionado a isso. Ele faz manobra, ele faz a readequação. Só esqueci agora, tem um termo lá que eles acabam usando também. Mas nas empresas é muito mais fácil de fazer isso do que o governo, tá? Eu já trabalhei com os dois. Quando eu era da faculdade, eu trabalhava na Secretaria de Economia, e aí era uma forma, e depois que eu saí com a empresa, claro, é outra forma, totalmente diferente, é muito mais fácil, compro muito melhor, planejo muito melhor do que você ter toda uma burocracia ou um entrave aí ligado ao governo, tá? E aí, é importante, gente, até isso que eu estou falando do governo ou de empresa privada, levar em conta a realidade de cada empresa. Porque você conhece, né? Você busca aí boas práticas, busca curso, igual eu falei, o Sebrae dá curso. O Sebrae vai lá, chama o pequeno empresário, chama lá numa reunião, numa palestra, numa consultoria, ele ajuda. Se o cara não colocar aquilo em ação, é a mesma coisa do que entrar por um ouvido e sair por outro. Claro que também não adianta, né, o Sebrae chegar e falar assim, vou chamar aqui empresas de todos os portes. Vou chamar o cara aqui na Baixada, a Rede Litoral, que é grande, vou chamar a empresa lá do Porto, vou chamar o Zezinho que vende pipoca lá na praça lá e que ele é MEI, e a Maria que é manicure e tem lá o espaço dela de unhas lá que também é MEI. E eles serem abordar da mesma forma, tanto para o cara que é o empresário do Porto, o outro que é da rede litoral, que tem sei lá quantos supermercados, e falar com os dois que são MEIs, aí não tem como, né? Porque você precisa adequar, não tem uma receita assim, tipo, isso aqui vai se aplicar para o grande e para o pequeno. Você precisa ir olhando a realidade e adequando, tá? É claro que as empresas, elas vão vendo aí o que é melhor dentro da operação, porque às vezes o Sebrae até coloca e fala, mas aqui a gente tem tal problema. Aí o Sebrae vai lá e adequa.
muitos a gente recebe, quando tem curso rápido, tem um curso que está acontecendo agora, que é junto à Secretaria de Desenvolvimento, e eu não lembro agora se a Secretaria de Trabalho também está, eles estão dando um curso aí para poder capacitar. Quando eles fazem isso, eles geralmente adequam todo mundo numa realidade onde eles são próximos, ao invés de pegar e misturar o pessoal, e aí tipo, a pessoa fica lá boiando, porque ela fala, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Porque isso daí é totalmente fora da minha realidade, tá? Então, pensar em fazer o planejamento, tanto financeiro quanto orçamentário, ele passa aí por você analisar qual é a realidade que você está ou não. Tem empresa que, às vezes, eles preferem, até por esse erro, assim, eles deixam uma unidade que só dá prejuízo, que praticamente ela é mantida por uma outra que tem um bom lucro. E aí, às vezes, o cara não visualiza isso, o dono, né? Ele não quer fechar, ele quer manter para dizer que ele tem duas lá unidades, só que quando você põe na ponta do lápis, que às vezes é o que falta fazer, ele vê que uma está dando lucro, a outra está dando prejuízo, e aí ele põe na balança, equilibra, só que aquela que está dando lucro é o que está mantendo a outra unidade. E aí eu acho que ninguém aí, né, aí da sala aí, quer abrir uma empresa para você ter que pagar para trabalhar, tá? Que acaba sendo algo bem negativo. Certo, Raquel? Tranquilo? Dúvida? Bom, praticamente é isso. Dúvida, alguém quer perguntar? Ninguém, gente. O pessoal daqui foi assistir. O que passa sexta-feira? Globo Repórter. O que se passa na cabeça dos alunos? Como vivem numa sexta-feira de EAD? O que fazem? Por que não entram na aula? Por que deixam o professor falando sozinho? Ó, até aí tem poucos alunos que sabem, mais a turma do segundo, que eu trabalho com eles em empreendedorismo. Eu também tenho um livro aí que eu tá saindo, na verdade, né? Acho que agora para o começo de dezembro já deve estar certo aí, onde eu falo a realidade de várias empresas e que essas empresas, elas, tipo, os exemplos do que elas fizeram e de que outras empresas podem fazer ou não fazer, né? No livro eu acabo falando, tá? Depois, mais para frente, eu vou deixar na escola uma cópia. Até no começo aí, quem entrou deve lembrar aí que eu tinha me apresentado, falei da faculdade e tal, que eu já tinha feito. Quem quiser seguir lá também, tá lá no Instagram, @livreempreenda-já. E também eu peço ajuda para vocês, que antes da aula eu tinha até subido um aviso sobre ajuda no divulgação do vestibulinho, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Esse material já está disponível. Depois eu vou até passar para a professora Andréia, porque ela vai retomar essa parte de finanças na semana que vem, tá bom? Lembrando que na quinta-feira vocês vão ter o provão, e aí o provão vai ser a aula toda só para provão. Claro que ela não vai perguntar sobre essa parte aí das finanças, mas que vocês não deixem de estudar, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite aí e até mais, né? Vamos ver se mês que vem se a gente se encontra aí. Pronto, eu vou encerrar aqui a reunião e a gravação, aí depois eu subo no YouTube e eu deixo aqui para vocês o link, tá bom? Obrigado, até mais.